Olá, estudantes da Escola Elizabeth, estamos aqui mais uma vez juntos. Sou o professor Edivaldo Carvalho e nós vamos para a nossa aula de arte dessa semana. Nessa semana nós iremos falar sobre o expressionismo abstrato. Antes que você se pergunte se é o mesmo assunto da semana passada, eu digo que não. Nós vimos lá o expressionismo apenas, né? Também chamado de expressionismo alemão, que era um expressionismo figurativo, né? Pois nós podemos lembrar das figuras que estavam lá apresentadas, como por exemplo o Grito de Edvard Munch. Hoje nós iremos falar sobre uma vertente abstrata do expressionismo, que vai usar daquele mesmo princípio de usar muita tinta, de pintar com uma certa violência, né, gente? E de expressar os seus sentimentos, mas sem criar figuras, viu, gente? Sem colocar coisas que nos remetam a algo que a gente geralmente vê, tá bom? Vale dizer, gente, que esse movimento aqui, o expressionismo abstrato, ele não aconteceu logo após aquele outro lá, o expressionismo alemão ou o expressionismo figurativo, tá bom? Esse movimento aqui ele aconteceu muitos anos depois, né? Já aí no finalzinho da era moderna, e depois daí a gente já vai ter o pós-moderno ou arte contemporânea, que vão ser os nossos assuntos seguintes. Mas eu resolvi explicar os assuntos um pertinho do outro para que vocês possam comparar ambos os movimentos e nós possamos fazer também algumas atividades baseadas nisso. Então vamos em frente saber o que foi esse tal de expressionismo abstrato. Muito bem, observe esta obra aí. Essa se chama Number 5, né? Número 5, obra de 1948 de Jackson Pollock. O que você pode dizer sobre uma obra dessa aí? Você pode dizer, professor, não estou entendendo nada, não estou vendo nenhuma figura, não sei o que o artista quis repassar com isso daí, só estou vendo um monte de tinta jogada, né, passada, colocada de qualquer jeito. Eu acho que até eu faria uma pintura dessa daí. Calma, viu, gente? A gente vai analisar tudo isso agora juntos aqui. Vamos lá. Conceito. O expressionismo abstrato é um dos movimentos da pintura americana, tendo se desenvolvido a partir da década de 1940 e permanecido forte até os anos 50. Estava centrado em Nova York, razão porque assume muitas vezes o termo de Escola de Nova York, viu, gente? Então, o expressionismo abstrato é chamado de Escola de Nova York. Bom, gente, vale dizer para vocês que a maior parte do modernismo se concentrou lá na Europa, principalmente na França, tá, né? Então aqui é a primeira vez que a gente vai ter está estudando um movimento que surgiu e se concentrou na América, tá bom? Mas isso vocês vão ver que foi uma mudança, né, no contexto histórico todo que proporcionou isso daí, né? Essa mudança de foco para os Estados Unidos. Eu explico isso mais tarde, só vale a pena dizer aqui que é um movimento, né, de pintura americana, também conhecido como Escola de Nova York. Muitos dos pintores recorriam às técnicas enérgicas. Gente, sempre prestem atenção nessas palavras que eu deixo destacadas aí em negrito, tá bom? Elas são, assim, umas palavras-chave para vocês entenderem os assuntos. Então, muitos pintores recorriam a técnicas enérgicas. Usavam invariavelmente telas muito grandes, eu vou mostrar para vocês aí depois, e aplicavam tinta rapidamente, por vezes com alguma violência, né? Ao modo como eles aplicavam a tinta na tela. O método era muitas vezes considerado tão importante como a pintura. Preste atenção nisso e eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, tá? A forma como o artista pintava, os movimentos que o artista utilizava para pintar, eles vão ser tão importantes quanto a obra finalizada. Aqui nós vamos ver as características do expressionismo abstrato. Aquelas coisas que a gente já falou lá no slide anterior, né? Técnicas enérgicas de pintura. Uma pintura automática, ou seja, sem ser muito planejada antes na cabeça. A consideração de que a técnica é tão importante como a obra. Mais uma vez eu estou falando isso daí, tá? E vamos analisar aqui a forma como o artista pinta, a técnica que ele usa, os movimentos deles vão ser tão importantes quanto a obra final. A criação espontânea, né, gente, é aquela coisa assim, como a gente falou, assim, uma automática, uma forma de criar, assim, sem muito planejamento mesmo, né? Tanto que vai ter essa outra característica que é a influência do subconsciente, né? Que a gente vai simplesmente se deixar levar criando a obra até o momento em que a gente vai estar satisfeito com ela. Uso de elementos diferentes, como empastes de areia e vidro moído, né, por sobre a pintura. Eles vão começar a agregar aí esses outros elementos que vão muito além da tinta. E o subjetivismo, a emoção e o improviso. O subjetivismo, gente, está relacionado ao sujeito, né? Ao individualismo, a forma muito pessoal como a pessoa pinta.
A emoção, que nós sabemos que a emoção está ligada ao movimento expressionista, seja ele figurativo ou abstrato, e o improviso, né? O pintar de um jeito assim não muito consciente, né? Você simplesmente vai fazendo a obra, como eu já falei, até sentir que ela está finalizada. Aí nós vamos ter como resultado obras como essa daqui, por exemplo, que é a número 14, de 1960, do Mark Rothko. Mas, professor, só estou vendo aí uma mancha avermelhada, uma mancha azul, né? As pessoas questionam muito quando elas veem esse tipo de obra aí. E o pessoal costuma, né, falar assim, até eu faria isso daí. Aí eu sempre pergunto, mas você fez? Não, né? Então vamos dar o crédito para o artista que fez. Pintura de ação. Uma das técnicas mais importantes, atenção para esse slide aqui, viu, gente? Atenção para essa parte aqui. Uma das técnicas mais importantes dessa corrente foi largamente utilizada pelo pintor americano Jackson Pollock, que é considerado o principal artista do expressionismo abstrato. Gravem esse nome aí, guardem esse nome com vocês, Jackson Pollock. Essa técnica é conhecida como Action Paint, e a gente vai ver aqui o que é. O Action Paint contempla o respingo da tinta sobre a superfície, no caso, a tela. Assim, por meio de um gotejamento equilibrado, a tinta escorre e dá vazão a traços que parecem se unir de modo harmonioso. Nós estamos vendo aí na imagem o artista Jackson Pollock pintando através da técnica do Action Paint, né? Vocês podem ver que ele está sobre a tela, está caminhando sobre a tela e respingando a tinta, né? Então ele vai criando a obra dessa forma, que nós temos mais uma foto dele fazendo esse tipo de criação aí. E qual é que vai ser o resultado dessa pintura com essa aplicação de tinta violenta, enérgica, cheia de movimento? Então vamos ter resultados como essa obra aqui, né? Que não vai, gente, não é a intenção do artista representar nada do que a gente vê, da natureza, ou alguma coisa criada pelo homem, não tem o menor sentido isso para ele. Ele quer realmente fazer algo abstrato, uma obra que valorize a arte em si, a tinta, a composição em si, vocês compreendem? Ele viria que se ele colocasse alguma figura aqui, ele iria estar tirando o valor artístico. Há quem goste e há quem odeie, né, a arte abstrata aí, mas o importante é que a gente tem que conhecer. Muitos assuntos podem não nos agradar, mas a gente precisa conhecer, viu, gente, para a gente avançar no nosso conhecimento sobre arte. Aqui mais uma obra, a obra Convergence, de 1952, também do Jackson Pollock. Como eu já falei, ele vai ser o principal artista desse movimento. Vocês podem ver a forma dele de aplicar a tela, aplicar a tinta, perdão, na tela finalizada. A gente consegue até ter uma ideia de quais movimentos o artista utilizou, né, para respingar a tinta dessa forma aí. Mais uma obra dele, a Blue Pulse, ou número 11, uma obra de 1952, que é uma pintura expressionista abstrata, né, também do Jackson Pollock. Vamos em frente. Olha só, gente, o tamanho que fica essas obras aqui. Essa daqui é aquela primeira que eu mostrei na frente, a Number 5, né, obra de 48. Só para vocês terem uma ideia, essa obra mede 2,44 metros por 1,22 metros. Olha aí a relação entre ela e um espectador, né, vendo essa obra no museu, na galeria de arte. Elas são obras realmente de grandes dimensões. Vamos em frente. Além das obras de pintores como Jackson Pollock, praticaram o Action Paint artistas como Willem de Kooning e Franz Kline. Nas suas obras bastante gestualistas, né, gente? Ou seja, que faziam uso de gestos, a tinta era lançada diretamente na tela através de gestos instintivos, onde o acaso e o aleatório determinavam a evolução da pintura. Então essas pinturas, gente, como essa obra aí de Willem de Kooning, elas são criadas por acaso. O artista não pensa antes, ele não cria ela na sua mente antes, não faz um croquis, não faz um rascunho. Ele simplesmente vai criando e vai desenvolvendo até o momento que ele acha que está suficiente, né? Está acabado. Olha essa obra aí do Franz Kline, né? Utilizando diversas cores, os respingos e tudo mais. Nós podemos ver essa parte gestualística, né? Da forma como o artista pinta. Mas não era só Action Paint que existia não, tá, gente? A outra tendência, que é a mais meditativa ou mística, integra os pintores Mark Rothko e Adolf Gotthard. Estes artistas exploraram preferencialmente as qualidades táteis e os efeitos sensitivos da cor, né, gente? Que ele está dizendo assim, aquelas sensações que a cor causa na gente.
Então eles produziram quadros abstratos utilizando poucos elementos, representando com limites indefinidos e relações cromáticas, né, gente? Ou seja, relações de cor de grande sutileza. Vamos observar a obra desses artistas aí. Temos aqui um exemplo de obra de Mark Rothko e outro de Adolf Gottlieb, né? Então nós podemos ver nessas obras, mais uma vez falando, eles não tinham a intenção de representar nada figurativo, nada da natureza, nada que a gente possa reconhecer. Eles simplesmente estão valorizando a cor e as formas aí nessa deles, tá bom? Aqui mais uma obra de Mark Rothko, vermelho real e azul. Ele simplesmente, né, interpõe camadas de tinta com variações de cor e tudo mais. Olha aqui uma curiosidade, gente, o quadro White Center, Yellow, Pink and Lavender on Rose, né, feito pelo russo Mark Rothko em 1950, foi leiloado por 72,8 milhões de dólares em 2007, né, gente? Então, uma obra aí que rendeu um bocado de grana aí nesse leilão. Vocês devem estar se perguntando, professor, como é que uma coisa dessa vale tanto? Gente, a gente ainda vai ter que estudar um pouco mais sobre o mercado de arte, a valorização das obras de arte e tudo mais. Mas aí fica aquele questionamento, né? Tem gente que diz, mas isso daí é muito fácil de fazer. Será que é? Será que é fácil criar uma obra como essa aí? Será possível que qualquer pessoa crie? Mas eu sempre, como eu falo para vocês, sempre questiono. Se você acha tão fácil, faça, né? Tente vender, vamos ver se vai dar certo. Aqui é uma obra do Adolf Gottlieb, exclamação, uma obra que usa de poucas cores, né? E essa tendência deles era essas manchas de tinta, tanto que a próxima obra que eu vou mostrar é bem parecida também, é o Crimson Spinning. Algumas obras a gente não traduziu porque realmente ficava muito tosca a tradução, tá? Então decidi deixar o nome em inglês mesmo. Daí uma obra de 1959 do Gottlieb. Mais uma obra do Gottlieb aqui. Vermelho em tijolo balanceiro, né? Uma obra que usa umas manchas de tinta preta, mas com umas camadas meio avermelhadas e cor salmão por trás. E aqui, gente, nós temos um pequeno vídeo do Jackson Pollock praticando Action Paint. Eu vou pedir para vocês verem o vídeo até o final, tá? E eu ainda tenho ainda a nossa finalização do slide aqui com uma frase desse artista aí. Aí ele pintando, vejam a forma como ele aplica a tinta por sobre a tela, como eu tinha mostrado lá nas fotos, né, para vocês. Ele às vezes caminha por sobre a tela aplicando tinta. Essa parte gestualística aí, né, que mostra os movimentos que ele aplica, isso a gente consegue ver mesmo com a obra finalizada, né? A gente consegue ter uma ideia dos movimentos que o artista utilizou para aplicar a tinta. Não pensem, gente, que as pessoas aceitavam assim facilmente, né, esse tipo de obra. E lógico que eles tiveram que persistir, né, para que a arte abstrata ela fosse valorizada. Mas com o tempo, muitas pessoas começaram a compreender a ideia desses artistas. Eles queriam valorizar a arte em si sem representar nada figurativo. O estúdio do Jackson Pollock. Eu gostaria muito que a gente tivesse, gente, numa aula presencial, né, pra gente testar esse tipo de pintura aí. Mas infelizmente nós não estamos. A gente vai ter que fazer de outro modo, vai ter que improvisar um pouquinho. Estão vendo aí que, como a gente falou no slide, não é nada planejado, né? É uma coisa automática, meio inconsciente, né? O modo como ele vai criando as suas obras. Essas obras, no final das contas, elas despertam sensações nas pessoas. Mesmo que seja uma sensação de raiva, né? Não quero ver isso, não acho legal. Ou que você ache belo, bonito, decorativo, não importa, né? Eles simplesmente são obras que vão despertar sensações nas pessoas.
selecionando a obra Jackson Pollock. 1951. Muito bem. Finalizando a nossa aula, então, agora, aqui com uma frase desse artista aí: não tenha medo de fazer mudanças, destruir a imagem, etc. Porque a pintura tem vida própria, né? Então ele está valorizando a arte pela arte, e a gente ainda vai entrar nessa discussão filosófica aí nas próximas aulas. É isso aí, gente. A videoaula termina por aqui e agora retornemos para o nosso Google Classroom.